Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos à segunda edição do evento O Despertar. Este evento de 3 dias, ao vivo pelo YouTube, sempre às 8 da noite, que vai servir como um lançamento para a Formação Z, para a segunda turma do Formação Z, que é o curso da VEC Educação Médica sobre desprescrição de drogas Z e de benzodiazepínicos, bem como o manejo dos pacientes que fazem uso indevido de medicamentos para dormir ou até mesmo que desenvolveram a dependência química de medicamentos para dormir, algo muito pouco falado, e este painel médico é o primeiro do mundo, talvez o único, segundo as nossas pesquisas internas, sobre este tema. Temos que falar mais sobre este assunto porque os pacientes estão sofrendo e, claro, junto com eles, os médicos que os atendem também estão sofrendo. Então, eu queria dar boas-vindas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Queria agradecer a presença de todos que fizeram a inscrição neste evento. O pessoal que chegou pelo link, pelo anúncio da MEMED, bem-vindos, né? Foi um anúncio ali bem bacana que a gente fez para divulgar o evento para vocês, né? Atingir o maior número de médicos possível. Eu sei que tem gente de Portugal hoje aqui nos assistindo, o professor Miguel, da Universidade de Lisboa, bem-vindo, e todos que estão aqui hoje conosco, certo? Antes de começar, eu queria falar sobre o nosso apoiador institucional do painel, que é o maior e o mais completo software de gestão de clínicas, o Clínica nas Nuvens. Se você é proprietário ou trabalha numa clínica, você sabe que a desorganização das informações é um gargalo para o crescimento de receita do fim do mês. O Clínica nas Nuvens é o patrocinador deste painel médico e está garantindo 15% de desconto para você contratar este que é o mais completo software de gestão do mercado. A integração que o sistema proporciona entre as áreas da clínica é o grande diferencial. Do Clínica nas Nuvens, né, a tecnologia organiza dados e processos de forma eficaz, dá clareza e gera inteligência para o tomador de decisão. Além de um atendimento diferenciado, algumas das funcionalidades do software são prontuário eletrônico, que todos nós precisamos disso, agenda médica online, Business Intelligence, controle financeiro, faturamento TIS e muito mais. Se você está vendo essa aula ao vivo, na descrição aqui do vídeo do YouTube, tem o link para você solicitar uma demonstração do software e garantir seu desconto de 15%. Se está vendo a gravação desta aula, o link está no botão embaixo do vídeo. Então aproveite essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai gostar. E deixo aqui o meu abraço para o Davison, para a Jéssica e toda a turma super competente do Clínica nas Nuvens que nos acolheu com tanta confiança e com tanto trabalho. Muito obrigado, pessoal do Clínica nas Nuvens. Gente, eu queria reforçar aqui para vocês alguns dados que têm nos alarmado ultimamente. Antigamente, a gente não tinha TikTok, Instagram, TV aberta, os relatos de caso de dependência de remédios para dormir, eles estavam restritos às bibliotecas de saúde, aos artigos científicos, às revistas científicas. Só que hoje a gente tem a mídia, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, e vocês têm visto ultimamente que este assunto tem crescido demais em todos os tipos de mídia, né? Vários veículos, alguns gigantes de comunicação têm feito reportagens muito preocupantes sobre abuso de remédio para dormir, sobre uso indevido de hipnóticos, sobre dependência de Zolpidem, de clonazepam, de alprazolam. Algumas dessas grandes reportagens eu tive o prazer de participar, tem muito mais coisa por vir e vários colegas meus, especialistas em medicina do sono, têm também sido acessados e procurados para falar sobre este assunto, porque, afinal de contas, são mais de 70 milhões de brasileiros com insônia. São dados da Associação Brasileira do Sono, dados assustadores, né? O crescimento do número de casos
de abuso e de dependência no pós-pandemia foi uma coisa que eu nunca vi igual, né, em nenhuma outra situação de saúde pública. Aumento de prevalência de ansiedade, aumento de prevalência de depressão, um aumento de vendas de antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos. Nunca se vendeu tanto essas classes de medicamentos no Brasil. O Brasil é campeão de vendas de ansiolítico, antidepressivo e hipnótico. Acho que só perde para os Estados Unidos, se bobear, empata. E a gente lidera, né? Ranking de transtorno de ansiedade. Aquele relatório famoso que saiu praticamente em todos os veículos de comunicação da Organização Mundial de Saúde de 2019, dizendo que 10% da população brasileira tem transtornos de ansiedade. A gente sabe que insônia, ansiedade e uso de remédio para dormir caminham juntos, né? E existe um déficit de formação, né? Aliás, isso foi o principal motor, acho que de tudo que eu faço, de tudo que a gente da empresa faz, é o déficit de formação em medicina do sono. Porque tudo que a gente aprende na faculdade diz respeito à medicina da vigília, né? A prescrever coisas e a curar doenças e resolver problemas. E tudo que vocês vão ver nesse painel médico vai um pouco na contramão disso, né? É muito diferente você ensinar desprescrever, né? Então, no fundo, esse painel médico tem o objetivo de mudar o jeito que o médico entende este problema e entende até mesmo a saúde como um todo. Foram, né, por enquanto, 1,4 bilhão de comprimidos de hipnóticos vendidos por ano no pré-pandemia, antes da pandemia, 1,4 bilhão de comprimidos vendidos são dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Esses dados compilam farmácias privadas apenas, né? A gente não está pegando o que acontece na rede pública, e na rede pública principalmente com benzodiazepínicos, tá? E claro que se você medica demais, se você medicaliza o sono e se você faz autoprescrição, né, muitos pacientes desses 70 milhões que eu falei aqui, a maioria está sem acompanhamento médico e fazem automedicação. Isso atrasa diagnósticos importantes, você acaba estatisticamente aumentando o número de eventos adversos, alguns deles bizarros, e é por isso que isso está na mídia, claro, os episódios mais graves acabam indo para a mídia. Pessoas que compram coisas à noite, pessoas que têm comer noturno, pessoas que se colocam em risco. É claro que isso vira um motivo de atenção, mas isso não é nada novo. É que a grande diferença é que hoje nós temos a internet para espalhar tudo isso, mas isso acontece há muito tempo. E vocês vão entender hoje que ao longo dos anos a gente foi ensinado como médicos a acreditar que drogas Z não causam dependência e que são seguras. E vocês vão entender que isso também aconteceu com benzodiazepínicos, a história ela tá se repetindo, tá? Então, existe uma bomba relógio, né, de saúde pública. Vocês vão aprender esses fundamentos, né, de como atuar com esses pacientes que tomam remédios para dormir. É uma situação desafiadora por si só da nossa prática clínica. Vocês vão ser introduzidos, né, aos conceitos da desprescrição de drogas e benzodiazepínicos, tanto da parte farmacológica quanto da parte comportamental. E, claro, o intuito do evento é tornar o médico melhor, né, tornar vocês médicos melhores, mais conscientes, mais atentos para fazer a parte nesse enfrentamento à epidemia. Né? A gente é médico na UBS, nos ambulatórios, no hospital, no nosso consultório, na nossa família, na nossa roda de conversa com os amigos. Então, nós temos um papel social para conscientizar todas essas pessoas que vivem à nossa volta, certo? E no final, né, no dia 6 de fevereiro, daqui exatamente 6 dias, né, na segunda-feira, dia 6/2, você vai ter a chance de se inscrever para o Formação Z, para a segunda turma do Formação Z e aprender tudo isso que eu estou falando aqui, né? Aprender comigo e com mais 9 professores, tanto da USP quanto da Unifesp, de diversas especialidades. Nosso corpo docente tem neurologista, médico do sono,
psicólogos, psicólogas, temos especialista em dependência química, temos geriatras. Então, esse curso ele foi idealizado, para vocês terem uma ideia, há mais de um ano, né? Faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente teve essa ideia. E ela foi amadurecendo. E claro que a intenção é entregar para vocês o melhor material possível, o melhor corpo docente possível. Mas esse painel médico vai ser importante para azeitar esse conteúdo, para, enfim, introduzi-los a esse universo que para muitos médicos é desconhecido. A gente prescreve hipnótico sem saber o que fazer. Ou a gente recebe paciente fazendo uso de hipnótico que a gente não prescreveu e a gente não sabe o que fazer, tá? Então, a culpa não é de vocês, a culpa não é sua, mas existe um déficit de formação e nós não fomos ensinados, né, a lidar com este problema, certo? Então vamos lá. Hoje, o que vocês vão aprender nesta aula? Como que esses medicamentos eles agem no sistema nervoso central? Por que drogas Z e benzodiazepínicos têm potencial de abuso e de dependência? Como que funciona isso no cérebro, os mecanismos neurobiológicos? De que forma, quais são os fatores inerentes ao médico, inerentes ao paciente, que favorecem essa dependência química ou uso indevido? E será que a gente precisa fazer alguma coisa, né, nos equipamentos de saúde para atenuar a gravidade desta pandemia, né? Então, tudo isso vocês vão ver na aula de hoje. Bom, eu vi, né, na pesquisa que vocês responderam, a gente sempre roda uma pesquisa antes dos eventos, antes dos cursos, e eu vi que a maioria de vocês me conhece há menos de 3 meses. A maioria de vocês está acima dos 40, 50 anos. Então, vocês são muito experientes, talvez até mais do que eu. E eu me sinto muito orgulhoso de ensinar pessoas tão competentes e com tamanho gabarito. E eu vou me apresentar, claro, vocês não me conhecem, muitos de vocês não me conhecem, me conhecem há pouco tempo. Eu sou médico, formado pela Faculdade de Medicina do ABC, me formei em 2012, passei um ano na Marinha, aqui em São Paulo, e neste ano eu tive a oportunidade de trabalhar no ambulatório de psiquiatria do Hospital Militar de Área de São Paulo. Já tinha passado na residência médica, então a minha vaga foi trancada e fiz um R0, vamos dizer assim, no Hospital Militar de Área de São Paulo, já atuando com emergência psiquiátrica, atendimento ambulatorial, interconsultas e, claro, supervisionado por 2 psiquiatras militares na época. E fiquei esse ano obrigatório, é uma realidade médica, né? Nós temos que cumprir essa etapa. E acabei entrando na Santa Casa de São Paulo, na residência médica de psiquiatria. E até então, eu tive uma aula de medicina do sono ao longo da minha vida acadêmica, que, se eu não me engano, foi no 4º ano, uma aula de apneia do sono, e eu dormi na aula, ou seja, eu nunca dei a menor importância, meus colegas também nunca deram muita importância para esse assunto, e eu não sabia o que fazer depois da residência de psiquiatria. Eu queria continuar os meus estudos e foi numa conversa com uma preceptora minha na época que surgiu a ideia de fazer medicina do sono por pura e simples curiosidade. Entrei na minha 2ª residência médica na Faculdade de Medicina da USP e durante essa residência eu fiz um estágio internacional no laboratório do sono da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, nos Estados Unidos. Conheci uma outra realidade, conheci uma outra estrutura, outros equipamentos de saúde. Depois fiquei mais um ano no Hospital das Clínicas como preceptor da residência médica de medicina do sono, mas no laboratório de distúrbios respiratórios do sono do Instituto do Coração, nosso querido INCOR. E, em paralelo, comecei a cursar o meu MBA de Gestão em Saúde em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, com o INSPER. Chegou uma época essa época eu estava experimentando muita coisa, eu tinha o meu consultório e acabei indo para o mundo corporativo. Fui trabalhar na Bayer, no escritório global de farmacovigilância em oncologia, e foi aí que eu comecei a perceber
a importância que é a gente monitorar os efeitos adversos, a importância de olhar com mais calma e com mais cuidado para interações medicamentosas e para o jeito que a gente prescreve as coisas. Fiquei 2 anos na Bayer, depois voltei para o consultório. Em 2019, fundamos uma empresa de educação médica. Começamos muito pequeno, com produção de conteúdo digital, com produção de curso para profissionais de saúde, treinamentos em medicina do sono para profissionais de saúde. E, claro, nasceu a Caio no Sono, que muitos de vocês conhecem, né? Então, foi na época que eu percebi esse déficit de ensino de saúde do sono para médicos, e isso precisava ser solucionado de alguma forma. Desde que eu entrei na residência de medicina do sono, eu fiquei inconformado, né? Como que eu não aprendi isso antes? Fiquei pensando em quantos pacientes eu não poderia ter ajudado se eu tivesse aprendido isso antes, né? E eu prescrevia muito medicamento hipnótico sem saber o que fazer, que eu acho que é o que vocês passam hoje em dia na prática clínica de vocês. Eu aprendi a enxergar a medicina de uma forma diferente, né? Quando você coloca o sono em primeiro lugar, você consegue organizar o dia da pessoa. E hoje, né, depois de alguns anos, virei, né, o diretor médico da VEC Educação Médica. Caio no Sono, ela cresceu, captamos investimento, somos 3 sócios hoje, com expertise em diferentes áreas, e nós contamos aí com 5 produtos de educação médica, 24 professores associados e 10 colaboradores e apoios institucionais de grandes empresas. Então, as coisas estão acontecendo. Agradeço a minha equipe, agradeço a todos os parceiros institucionais ao longo desses 4 anos, né? 4 anos. Então, muito obrigado a todos. Então, vamos para o conteúdo dessa aula. Sem mais delongas, vocês devem estar vendo os slides aí. Como eu disse para vocês, a gente sempre roda uma pesquisa, né, antes de começar os cursos, e tem uma pergunta lá que sempre me chama a atenção. Quais os desafios que você enfrenta ao lidar com o paciente que toma remédio para dormir? Olha as respostas desse ano. Motivá-los a iniciar uma mudança para a retirada. Muitos vêm com o conceito de que esses remédios são essenciais. Então, aqui o lado do paciente sendo exposto. Sem risco à sua saúde, porque foram orientados por médico. Alguns dizem que quem prescreveu, agora o lado do médico, esses remédios para insônia, lhes disseram que seria para o resto da vida. Olha esse outro relato de um colega médico. Indisponibilidade comportamental, mentalidade passiva, relações tóxicas com os familiares, atitude vitimista, enfim. O sono é algo que demanda boa vontade para cuidar, aprender, mudar de mentalidade e de hábitos. Alguns conseguem remédios na farmácia, tomam sem receita e sem orientação. Aqui vocês podem perceber um outro lado desse mecanismo de dependência, que é o jeito que o medicamento é dispensado. Outros conseguem receita com psiquiatras de convênio, que passam medicações para dormir numa consulta de 10 minutos e mantêm a medicação por anos. Tenho a sensação que depois de tanto tempo medicado, a pessoa perde a capacidade de querer mudar. Ou seja, ela é condicionada àquele novo comportamento, aquela nova dinâmica. E os familiares não estão dispostos a passar apuros com um familiar que não dorme e tem comportamentos estranhos. Atitudes para regular o eixo HPA, que é hipotálamo, hipófise adrenal, demanda mudanças de comportamento e de hábitos, e o sono é essencial. Visão da colega. Outras visões aqui. Gostaria de aprender a identificar melhor as causas dos distúrbios do sono, para evitar prescrição indevida ou excessiva de drogas. Então aqui tem uma colega que já percebe que um dos mecanismos de prescrição excessiva, que favorece o desenvolvimento de uma dependência, é o desconhecimento. Nem toda queixa de sono é insônia.
nem toda queixa de sono é tratada com hipnótico. Outra colega aqui, reproduzir essas receitas, muitas das quais não fomos nós que prescrevemos. Manejo dos efeitos colaterais, bem como as possibilidades de efeito adverso na prescrição de várias drogas psicoativas usadas simultaneamente. No Formação Z, que é o curso da VEC sobre desprescrição, que vocês vão poder fazer a sua inscrição do dia 6 de fevereiro, tem lá módulos de polifarmácia, de como que você maneja esse tipo de situação em pacientes que usam diversos medicamentos. Outro colega, olha a raiva dentro da pessoa. É um inferno do uso crônico de benzodiazepínicos em idosos, especialmente o maldito clonazepam, o campeão absoluto das prescrições. Me dá muito trabalho para retirar. É uma chatice infernal. Ela falou inferno 2 vezes, eu acho que ela vai pro inferno. Que enfrento todo santo dia. E, por último, a colega que fala de uso pessoal, iniciei o uso de alprazolam e zolpidem, ambos de uso esporádico. Após mais de 1 ano tendo usado eventualmente, no momento estou em uso contínuo de alprazolam e não me vejo com possibilidade de ficar sem. Então nós temos um colega, uma colega, que também faz uso crônico de medicamentos para dormir. Será que a percepção dela ao lidar com esses pacientes muda? Será que ela se sente confortável em falar sobre isso com os pacientes ao fazer uso crônico também desses medicamentos? Por quanto tempo se desenvolve uma dependência? Vocês viram que ela tá ali... Bom, eu fiquei 1 ano usando eventualmente e em algum momento você já desenvolve uma tolerância, o uso fica contínuo, então nós não sabemos exatamente quanto tempo isso demora para acontecer. E ela continua. Já conhecia a TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, mas vejo como algo muito difícil de colocar em prática. Aqui ela já, como paciente, ela já oferece uma certa resistência, visto que tenho 2 crianças em casa bem agitadas no período da noite e o marido que dorme muito tarde. Então, olha a importância do ambiente de sono e da rotina do parceiro. Como sou pediatra, eu quero poder ajudar as famílias a inserirem desde cedo uma boa saúde do sono para as crianças. Eu achei fantástica essa resposta aqui. Se os pais não lidam bem com isso ou fazem uso de medicamentos sem indicação, a tendência é que os hábitos de sono dos filhos também sejam afetados. Podemos e devemos evitar a medicalização desde cedo. Ela ressalta a importância da psicoeducação do ambiente familiar. E, ao longo da história natural do desenvolvimento de uma dependência química, o ambiente, o meio social, o meio familiar, eles influenciam demais. Nós somos feitos por conexões. E está mais do que provado por diversos artigos científicos que as nossas conexões, elas influenciam sim no nosso comportamento. Tem um estudo muito clássico de Harvard, de 2010, se eu não me engano, sobre obesidade, que fala lá, ele fez um modelo estatístico maravilhoso, isso até ganhou prêmios internacionais. Então ele fala o seguinte: se você tem um amigo com sobrepeso ou obesidade, se você tem um familiar próximo com sobrepeso ou obesidade, a chance de você se tornar obeso é muito maior. Para a dependência química, isso tem um comportamento muito semelhante. Então, se você tem na mesma casa pessoas que fazem uso indevido de remédio para dormir, isso você está em risco. Você está no maior risco de desenvolver essa dependência. Dificuldade na aceitação do próprio paciente, que já vem para mim dependente e não aceita, no primeiro momento, o desmame. É no primeiro momento que muitas vezes o paciente oferece uma resistência e o médico desiste. Ele fala, bom, isso aqui não é problema meu, já que ele não quer, eu também não quero resolver, tá? Mas, com a ajuda da família, até que não é impossível. É um trabalho penoso, mas muito gratificante. Tá? Então, o colega ou a colega aqui, compartilhando até de uma experiência que eu tenho hoje no meu consultório. É um trabalho penoso, mas é muito gratificante
quando você recebe uma mensagem dizendo, olha, tô há 1 mês, tô há 2 semanas e consegui ficar sem remédio para dormir, ou cheguei numa dose segura, não faço mais o uso indevido, faço uso com receita que você está prescrevendo, não consigo mais de diversas formas, com amigos, com contrabando, seja lá como for. Tá? Então, isso é muito gratificante. Então, agora a gente vai entender o problema. Vocês já perceberam pelos relatos dos colegas que tem vários atores aí que favorecem, né, o desenvolvimento da dependência. E agora a gente tem que entender para prevenir e para tratar. Vamos começar pelo cérebro. O que acontece no cérebro? Né? O que o cérebro tem a ver com a dependência de remédio para dormir? Bom, vocês estão vendo uma foto aí de um artigo clássico do Olds e do Milner, 2 psicólogos, que na década de 50, 2 neurocientistas, psicólogos, na década de 50, mais especificamente em 1954, neste artigo, eles descreveram pela primeira vez, eles sugeriram pela primeira vez que dentro do cérebro tem alguma região ali específica que é como se fosse um sistema de recompensa, aliás, é esse um dos nomes utilizados, que a substância vai lá e ela estimula esta área do cérebro e faz com que o indivíduo vai querer cada vez mais aquela substância psicoativa. Então, neste artigo bem clássico, eles pegaram vários ratinhos, colocaram eletrodos em diversas regiões cerebrais e colocaram ali estímulos prazerosos, né? E eles perceberam que numa região específica o ratinho apertava mais a alavanca para receber o estímulo prazeroso. Então, foi a primeira descrição desta relação cérebro-recompensa, cérebro-dependência. E tudo isso tem a ver com os caminhos que a dopamina faz no cérebro. Isso está muito bem descrito no livro do Kandel. Muitos de vocês devem conhecer. Kandel foi Nobel de Medicina, descreveu os mecanismos de memória. E lá no livro do Kandel tem a descrição perfeita desse sistema de recompensa que envolve várias estruturas. Uma delas é a área tegmentar ventral, né, que é controlada por neurônios colinérgicos do nosso tronco encefálico, ou seja, uma área muito primitiva, neurônios GABAérgicos do núcleo accumbens, e aqui eu deixei em negrito, guardem este nome, né, neurônios GABAérgicos do núcleo accumbens, e do pálido ventral, e também por neurônios glutamatérgicos, que são excitatórios, do córtex pré-frontal. Então, está tudo interligado, a área tegmentar ventral com córtex pré-frontal, núcleo accumbens. Então, são várias regiões que a dopamina vai percorrendo. E tem vias GABAérgicas ali que vão modular a ação desta dopamina. Ou ela dispara mais ou ela dispara menos. E a dopamina é que vai dar essa sensação de prazer do indivíduo querer cada vez mais essa substância psicoativa. Então, como que as drogas Z e os benzodiazepínicos agem no cérebro e por que eles interferem ali na transmissão, na neurotransmissão de dopamina? Então, aqui é uma figurinha, aliás, eu fiz até isso aqui, esse esquema fui eu que fiz, né? Bem, como é que chama aquele word art, né? Uma coisa bem primitiva aqui. Enfim, em azul, você tem o neurônio 1, certo? Aqui no neurônio, você tem um receptor GABA. A grande maioria dos receptores GABA no sistema nervoso central é o receptor GABA-A. No receptor GABA-A, você tem o sítio de ligação do próprio GABA, do ácido gama-aminobutírico, que nós produzimos e está aí circulante, e você tem o sítio de ligação do benzodiazepínico ou da droga Z, né? Cada substância tem um sítio de ligação específico. Drogas Z são mais seletivas, né? A grande maioria delas se ligam à subunidade alfa-1 do receptor GABA-A, e os benzodiazepínicos são menos seletivos, se ligam a diversas subunidades
do receptor GABA, certo? Que, esse GABA-A, via de regra, ele é formado aí por 5 grandes subunidades e cada grupo de subunidades aqui tem sítios específicos de ligação. Quando o Zolpidem, o clonazepam, o alprazolam, ele se liga ao sítio específico do receptor GABA-A, ele facilita a ligação do GABA no outro sítio. Tá? É por isso que essas substâncias, drogas Z, benzodiazepínicos, são chamadas de moduladores alostéricos positivos. Então, elas facilitam, ao se ligarem a receptores específicos, a própria ligação do GABA em outro lugar. Tá? Quando isso acontece, que aqui na minha fala durou alguns minutos e lá no teu cérebro dura milissegundos, íons de cloro entram para dentro deste neurônio e ele fica hiperpolarizado. Esta célula fica hiperpolarizada. Com isso, existe uma diminuição da sinalização para o neurônio seguinte. Então, tudo que acontece depois fica inibido. Então, tudo que tem ação GABAérgica envolve entrada de cloro na célula, hiperpolarização e inibição da atividade neuronal seguinte. Aqui um outro esquema para vocês entenderem o que isso tem a ver com disparo de dopamina. E por quê? As células GABA, os neurônios GABAérgicos, eles são interneurônios. Então, eles modulam a atividade de outros neurônios, eles conectam, né, outros neurônios. Tá? Então, eles ficam, aqui nesse esquema, eles ficam, neste exemplo aqui que está sendo utilizado, o neurônio GABAérgico fica entre um neurônio dopaminérgico e um neurônio serotoninérgico. Então, quando o Zolpidem vem aqui e se liga ao interneurônio GABAérgico, ele vai inibir, né? Ele vai ficar inibido, certo? A atividade, ele não vai... Você vai inibir o que inibe. Quando você inibe o que inibe, aquele neurônio dopaminérgico, ele não vai parar de disparar. Ele vai ficando disparando dopamina, né? Uma liberação fásica ali de dopamina, e isso acontece ali no núcleo accumbens, que é um grande centro do prazer. Você tem essa liberação dopaminérgica, e aí isso causa os efeitos de desinibição, né? E ao longo do tempo isso vai favorecendo o desenvolvimento de dependência, tá? Então, eles atuam no sistema de recompensa, agindo em interneurônios GABAérgicos, favorecendo a desinibição de neurônios dopaminérgicos. É basicamente isso que acontece, tá? Por que que existe tanto paciente dependente de alprazolam, de midazolam, de Zolpidem? Porque eles têm um pico de ação bem rápido e uma meia-vida muito curta. O Zolpidem, por exemplo, tem um pico de ação de 10, 15 minutos, uma meia-vida de 2, 3 horas. Quanto mais rápido o pico de ação e menor a meia-vida, maior é o potencial de abuso e de dependência de uma substância psicoativa, tá? Por isso que é tão comum a dependência de benzodiazepínicos de meia-vida curta, midazolam, por exemplo, acho que talvez é o melhor exemplo aqui, e de Zolpidem, tá? Inclusive, um fenômeno bastante interessante que tem acontecido nos últimos anos, desde que o Zolpidem foi lançado no mercado brasileiro ali por volta de 2007, se eu não me engano, cada vez mais lançam no mercado formulações sublingual, o pozinho que você dissolve. Então, e a gente tem visto, é lógico que faltam estudos epidemiológicos, né, para a gente entender melhor esse fenômeno, mas tem muitos casos graves de dependência de Zolpidem com as formulações sublingual, porque parece que esse pico de ação é bem rápido, a meia-vida é muito curta, gera uma sensação de prazer ali, aguda no paciente, só que acaba muito rápido, ele vai querer cada vez mais aquele efeito, tá?
E, claro, quanto maior a meia-vida, mais tardiamente esses sintomas de abstinência, por exemplo, quando você retira essa substância, elas aparecem e tendem a ser mais leves. Se um paciente faz uso de dose alta de zolpidem, de dose alta de midazolam, e você retira abruptamente essas substâncias, é muito perigoso, a abstinência tem um potencial de ser bem grave. O que foi ensinado pra gente, pessoal? Isso aqui, ó. Artigo de 1992, tá? Falando o seguinte: falta de tolerância e dependência química com o uso do hipnótico zolpidem. Tá? Isso saiu em 1992, foi exatamente o ano que o zolpidem foi no mercado americano. Foi lançado no mercado americano. O zolpidem, ele foi lançado no mercado em 1988, quando eu nasci. Então, o zolpidem tem minha idade. Olha só que coisa interessante. Então, o zolpidem, ele foi lançado no mercado em 1988, chegou no mercado americano em 1992 e no mercado brasileiro em 2005, 2007, se eu não me engano, tá? E na época era isso aqui. Bom, achamos um medicamento bastante seletivo, específico, portanto, com pouquíssimos efeitos colaterais e não causa dependência química, tá? Esse estudo aqui, quem tiver interesse depois envia aí no suporte que eu compartilho, ele foi feito com modelos animais, o tempo de segmento, follow-up de 10 dias, e eles separaram os ratinhos em 2 grupos. O grupo com uso de midazolam e compararam com o grupo dos ratinhos que estavam usando zolpidem. Por que eles escolheram o midazolam para comparar com o zolpidem? Porque, em relação à farmacocinética, eles são extremamente parecidos. Tem um pico de ação rápido, uma meia-vida muito curta. E, nesta época, em 1992, todo mundo sabia que midazolam podia causar dependência química. Midazolam é um medicamento bem mais antigo. Tá? E eles quiseram comparar. Só que eles observaram os ratinhos por somente 10 dias. E nesses 10 dias, eles verificaram que, de fato, zolpidem não causava tolerância, ou seja, precisava de dose maior para atingir o mesmo efeito, ou aquela dose perdia o efeito em relação ao midazolam, e também os ratinhos não tinham sintomas de abstinência quando você retirava abruptamente a substância. Isso foi publicado, né? E aí todo mundo achou uma maravilha isso. Porque agora achamos um medicamento que trata a insônia sem nenhum risco. E muitos de vocês ainda creem nisso. Tá? Eu achava que zolpidem não tinha nenhum problema. Não dava dependência e tá tudo certo. Quando eu comecei a estudar medicina do sono, quando eu comecei a receber no meu consultório casos de dependência química, assim, de livro, com zolpidem, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu vou estudar esse negócio. E aí eu percebi que o buraco é mais embaixo. Essa história que eu tô contando aqui pra vocês, não se espantem, tá? Porque essa história aconteceu com os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles foram lançados no mercado na década de 50. O primeiro benzodiazepínico sintetizado foi o clordiazepóxido, por um cientista, um químico na época, que trabalhava na Roche. E na época foi a mesma coisa. Nossa, achamos uma substância para substituir os barbitúricos, que até então eram os únicos medicamentos que eram utilizados para tratar insônia, tensões psíquicas, né? Na época se chamava de tensão psíquica, tinha até em comercial isso, de remédio. E só que o barbitúrico, a dose tóxica dele é muito próxima da dose terapêutica, e muita gente morreu de overdose de barbitúrico e a dependência se desenvolvia muito rapidamente. Os benzodiazepínicos foram frutos aí de pesquisas intensas para a gente achar um substituto de barbitúrico.
Tanto é que os benzodiazepínicos foram os medicamentos mais prescritos no mundo. Na década de 70, em 72 ou 73, se eu não me engano, foram vendidos mais de 2 bilhões de comprimidos de diazepam no mundo. E isso até hoje, acho que nenhum medicamento chegou a bater esse recorde. Só que a gente começou a perceber que os benzodiazepínicos também estavam produzindo aí casos graves de dependência, de uso indevido. Aí já no final da década de 70, início da década de 80, começam a surgir os primeiros ambulatórios especializados para tratar esse tipo de situação. As instituições, os órgãos regulatórios começaram a soltar as notas de farmacovigilância, então mudou-se a bula, muda o jeito de dispensar. Ai, benzodiazepínico é um grande problema, meu Deus, é o mal da humanidade. E hoje a gente está vendo a história se repetir com as drogas e principalmente o Zolpidem, que concentra aí o maior número de casos graves. E aí o que está acontecendo é isso aqui. A mesa tá virando vários relatos de caso de dependência grave na literatura, né, nos últimos anos para cá, né, de 2004 para cá, na Europa, especificamente na França, que é onde o Zolpidem surgiu, o órgão regulatório, a Anvisa lá da Europa, da França, perdão, tem pegado pesado em questões regulatórias, o jeito que você dispensa o Zolpidem, o jeito que você prescreve o Zolpidem, e os pesquisadores da França ainda estão verificando se isso realmente tem um impacto no comportamento do médico ao prescrever esses medicamentos. Esse estudo está rolando, né? Chama Zorro, né? Zorro Studies. Vocês podem dar o PubMed aí, vocês vão achar o protocolo desse estudo que está sendo encabeçado lá pela Universidade de Nantes. Então, a gente tem que ver regulação, tem que rever regulação, tem que reanalisar esse tipo de situação para evitar esses relatos de casos que estão pipocando no PubMed e no TikTok, né? Muito bem. Quais são os estágios, né, do ciclo dessa dependência? Isso aqui vale para qualquer substância psicoativa. Então, você procura lá uma substância psicoativa, você deseja essa substância psicoativa, você quer aquele efeito, né, de desinibição, de euforia ou de indução de sono, e aí você fica intoxicado, né? Você se sente eufórico, você se sente bem e você quer mais. Só que quando o efeito da substância acaba, vem ali uma deprê, vem um down, né? Vem um negócio meio esquisito. O corpo, você fica com alterações de humor, você fica ansioso, você fica irritado, né? E você quer, claro, você fica inquieto e você quer aliviar essa sensação ruim. E você vai procurar de novo esta substância. Pessoas que têm uma diminuição, ou melhor, uma disfunção do córtex pré-frontal, por exemplo, pacientes que têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, pacientes que têm comportamentos impulsivos, pacientes que têm transtornos de personalidade, principalmente ali cluster B, eles, na prática clínica, a gente observa que eles estão mais predispostos a buscar de novo essa substância psicoativa, porque não tem aquele grande filtro do córtex pré-frontal, que é o que vai determinar se ela vai buscar de novo ou não uma substância psicoativa. O fato é, se essa pessoa repete este comportamento no longo prazo, você começa a observar, em nível molecular, uma mudança ali naquela neurotransmissão GABAérgica e glutamatérgica. Quando acontece ali uma mudança de neurotransmissão de glutamato, aí a dependência
química mesmo, ela está instalada, porque você começa a ver tolerância, né? Então, o paciente começa a buscar doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito, ou aquela dose que ele está utilizando perde o efeito facilmente, e se ele fica sem o medicamento, tem efeitos, tem abstinência. Então, tremor, alteração de pressão arterial, alteração de frequência cardíaca, agitação, inquietação, casos mais graves, convulsão, que pode ser uma situação potencialmente perigosa, tá? E o indivíduo tem um mecanismo comportamental ali da fissura de querer buscar aquilo a qualquer custo, consegue várias receitas com várias pessoas, consegue. A coisa mais fácil é conseguir medicamento para dormir, tá? Isso é triste, porque a gente observa uma falta mesmo de fiscalização e de controle dos sistemas de saúde sobre esta situação. Agora, tem outros fatores que estão relacionados à dependência, né? Então, fatores que aumentam a vulnerabilidade. Antecedente familiar, exposição precoce à substância. Quanto mais cedo você se expõe a uma substância psicoativa que tem um potencial de abuso e dependência, maior chance aí de um pior prognóstico. E o que é muito preocupante hoje em dia, especificamente em relação aos casos de Zolpidem, que é o que tem aparecido na mídia, uma população muito jovem usando indevidamente o Zolpidem, né? Então, pessoas de 18, 19, até mais jovens, 15, 16, 17, usando o Zolpidem não para buscar o efeito de indução de sono, mas sim o efeito de desinibição e de euforia, e muitas vezes misturando com outra substância psicoativa, principalmente o álcool, tá? Exposição a ambientes de alto risco. Então, aquilo que eu falei no início, se você tem um ambiente social, um ambiente familiar, ou um ambiente ali de amigos, de festa e tal, que todo mundo utiliza um medicamento para dormir, ambiente de trabalho, né? Estamos aqui no coração de São Paulo, próximo aqui da Faria Lima, né, que está ficando famosa, além de outras coisas, por motivos óbvios aí, econômicos, etc., mas está ficando famosa por abuso de remédio, né? Um remédio para dormir, um remédio para acordar. Então, se você tem um ambiente que favorece esse tipo de situação, é claro que, estatisticamente, você vai aumentar os casos mais graves. E se a pessoa tem um transtorno psiquiátrico e não se trata, porque a grande maioria dos transtornos psiquiátricos, para não dizer todos, em algum momento ali da sua história natural, você vai ter alguma alteração de sono, tá? E aí, claro, essa pessoa vai recorrer ao uso de um medicamento. Olha só que importante, menos de 10% das pessoas que se expõem a substâncias com potencial de abuso e dependência se tornam dependentes químicos. E tem um outro dado de pesquisadores da Unifesp, de 2019, se eu não me engano, que foi inclusive uma tese de mestrado do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, falando o seguinte, que entre 3% e 4% dos pacientes que utilizam drogas Z e benzodiazepínicos, menos do que isso, aumentam a dose. Então, é a minoria que vai desenvolver dependência, é a minoria que vai fazer um uso indevido. Agora, tá demais. Isso tá aumentando. Isso tá ficando cada vez mais grave, principalmente com drogas Z, que tem um acesso, teoricamente, mais fácil, porque é notificação C1, não é receituário B1 controlado, receituário azul. E é claro que isso alimenta, de certa forma, a cultura de que esses medicamentos não causam dependência. Bom, isso é um panorama geral de neurobiologia, isso eu explico mais a fundo, com mais complexidade, dentro das aulas do Formação Z, lá no módulo 1. E vamos para o lado do paciente. O que o paciente tem a ver com isso? Uma aguinha aqui. Bom, existe uma dinâmica de descoberta e de prescrição de ansiolíticos e hipnóticos. A substância ela é lançada no mercado, ela é amplamente aceita porque está
coberta de promessas e de evidências promissoras, etc. Você faz uso dessa substância num número infinitamente maior de pessoas do que nos estudos em que ela é testada e lançada, e claro que vem a descoberta de efeitos indesejáveis. Tá? E aí você tem a busca incessante da indústria por um novo agente menos agressivo. Isso aconteceu com benzodiazepínico, isso aconteceu com droga Z, e isso provavelmente vai acontecer, espero que não, com antagonistas de orexina, né, que por enquanto disponíveis somente na Europa e nos Estados Unidos, ou em breve no Brasil. Talvez a história se repita. Eu espero que não, porque aí já é outro mecanismo de ação que teoricamente não interfere ali em sistema de recompensa. Mas a dinâmica é essa. Então você lança, você descobre um monte de efeito adverso, fica um monte de gente dependente, caso grave, caso mal conduzido, sem saber o que fazer, e aí você busca um novo agente. Essa dinâmica se repete nos pacientes, né? Quantos pacientes vocês recebem que falam assim, doutora, eu tô usando esse remédio aqui, mas ele não tá funcionando. Eu quero outro. E aí as razões são muitas, né? Porque deu efeito colateral, porque já desenvolveu tolerância, porque não tá dando resultado terapêutico, tá? Então, a dinâmica da descoberta da substância pelos grandes laboratórios, ela se repete nos pacientes. Então, é uma relação em cadeia, né? E quando a gente fala de dependência de drogas de prescrição, a grande diferença dessa dinâmica de dependência é essa. São medicamentos prescritos. A grande maioria dos pacientes fazem uso com prescrição, tá? E essa dependência, ela é alimentada tanto por reforço negativo, quanto por reforço positivo. Insônia, por exemplo. O indivíduo quer aliviar aquela angústia de não dormir. Ele vai no reforço negativo ali para aliviar aquele negócio, né? Diferente de outras substâncias, álcool, por exemplo, você só busca ali o reforço positivo, a euforia, a desinibição. Então, é um pouco diferente essa dinâmica de dependência de drogas de prescrição. E aí, é claro que a gente tem alguns dados aí na literatura, e aqui eu estou usando essa tese, né, da Daniela Curado, da Unifesp, que ela fala uma coisa muito interessante, que existem perfis de pacientes, né, que usam benzodiazepínicos. Tá? Então, esses pacientes que utilizam benzodiazepínicos, tem o cara que faz o uso deliberado, recreacional, em doses altas e não prescritas, às vezes mistura com outras substâncias psicoativas, né? A gente teve aí casos graves, né, com flunitrazepam, por exemplo, que é considerado uma rape drug, né, nos Estados Unidos. Você tem casos graves com midazolam. Agora, você tem pessoas que usam sob prescrição médica em doses terapêuticas, só que elas ultrapassam o limite ali de 4 semanas, que é o geralmente preconizado. Porque a gente sabe que a partir de 30 dias utilizando esses medicamentos, você já começa a ter mudanças sinápticas e moleculares que favorecem aí o desenvolvimento de tolerância, abstinência, etc. Tá? E você tem aqueles casos, paciente de 50 anos que usa há 20 anos clonazepam. Paciente de 60 anos que usa há 5 anos o alprazolam. Tá? Então, você tem muita gente usando benzodiazepínico que consegue medicamento prescrito ou com renovação de receita que usam há anos, que é o dependente de dose baixa ou iatrogênica. É a maioria da população, tá? Do outro lado, das drogas Z, você também tem esse perfil que usa deliberadamente, de forma recreacional, em dose alta, não prescrita, você busca efeitos alucinógenos, você busca a desinibição,
você também tem aquele cara que usa em dose terapêutica, usa ali o teu Zolpidem, 5 miligramas, mas nunca aumenta. Mas tem um medo enorme de tirar, não tem outros recursos para tirar, tá? Então, aqui nas drogas Z, a maioria também é deste grupo, certo? De forma geral, pacientes que utilizam droga Z são mais jovens do que os pacientes que utilizam benzodiazepínicos, e ao contrário dos benzodiazepínicos, as drogas Z, esses pacientes falam assim, olha, eu já tentei parar, mas eu não consegui. Benzodiazepínico é mais difícil você ouvir isso. O cara nunca tentou parar. Nunca. Agora, droga Z, eu acho que aí é uma opinião minha aqui, como tá muito na mídia, as pessoas ficam assustadas e muitas vezes elas tentam parar por conta própria, certo? E aquilo que eu falei, por uma questão regulatória, que na minha opinião precisa ser revista imediatamente pela Anvisa, a notificação é C1. Então você consegue o Zolpidem com receituário branco controlado, tá? E isso, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso alimenta o ciclo de dependência. Existe uma menor percepção dos riscos, tá? É uma opinião clínica, uma opinião de especialista que vive diariamente esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que, então amanhã a Anvisa vai publicar uma RDC falando o seguinte, olha, Zolpidem a partir de março é receituário azul. Isso não vai resolver por completo o problema, mas isso é uma parte importante da resolução deste problema, que é o que foi feito na França, é o que tem sido feito na França e que está sendo monitorado o impacto disso, tá? Bom, aí o paciente, porque até voltando esse negócio da receita, faz parte do universo cultural do paciente, o tarja preta é mais grave, é mais nocivo do que o tarja vermelha. O medicamento que é prescrito com receituário azul é mais grave, é mais nocivo do que o branco. Faz parte da crença dos pacientes isso. Não precisa de nenhum estudo para... pergunta amanhã no consultório de vocês o que seus pacientes acham. Tarja preta. Vixe, tarja preta não. Agora, a tarja vermelha é ok. Então, assim, é claro que influencia. Eu não sei como é que medir isso, né? Então, fica aqui uma ideia para o estudo futuro. Mas, e aí o paciente começa a desenvolver crenças, né? Só durmo com medicamento. Se eu não tomar o medicamento, eu não vou dormir. Eu perdi a capacidade de dormir. Eu não consigo largar de jeito nenhum. Nada funciona para mim. Preciso tomar o medicamento mais cedo para dormir mais. Precisam de um medicamento mais forte. Ou os pacientes falam essas frases para eles mesmos, ou eles falam para vocês, no consultório de vocês. E aí é aquela pressão enorme em cima da gente que atende. E existem alguns artifícios utilizados para conseguir essa receita. Então, um paciente que adultera a receita médica, isso já aconteceu comigo no meu consultório. Tive até que abrir boletim de ocorrência por conta disso. Pacientes que vêm com diversas queixas somáticas, queixas inespecíficas, que, claro, na nossa formação, a gente é formado para resolver, para curar, para prescrever, né? E a gente não sabe lidar muito bem com essas queixas somáticas e queixas inespecíficas. Aí o que você faz? Prescreve um ansiolítico. Supervalorização de sintomas. Pacientes insistem, nenhum outro medicamento funciona. Quando você propõe uma alternativa que tem menos potencial de abuso de dependência, ou se você propõe um tratamento não farmacológico da insônia, que é o tratamento de escolha para insônia crônica, é a TCC para insônia, ele fala, não, isso aí não funciona para mim. Isso aí não funciona, eu quero um remédio. Eles recusam a prescrição de outros medicamentos. Eles afirmam que se tornaram tolerantes. Não, eu preciso de dose maior, porque essa dose que o senhor me deu lá atrás já perdeu o efeito. Eles insistem, né, num primeiro momento, a prescrição de medicamento controlado.
Eles podem fazer ameaças veladas, né? Isso acontece muito em pronto-socorro, em teleconsulta de convênio, em pronto atendimento. E tem também bajulação e elogio, né? Aquela coisa, você é o único médico que me entende. Você é o único médico que me compreende, né? E a gente, sensibilizado, pressionado, acaba acatando esse tipo de abordagem, tá? E o que nós, médicos, temos... por que a gente faz parte dessa história? Déficit de formação. Eu insisto nesta tecla porque eu passei por isso, tá? 40,9% dos pacientes, aqui na amostra da Daniele Curado, de 2019, da Unifesp, 40,9% dos pacientes não ouviram do médico uma avaliação sobre os possíveis efeitos adversos do medicamento hipnótico, tanto de droga Z quanto de benzodiazepínicos. Então, se prescreve sem explicar riscos, sem fazer psicoeducação. E 43,7% não receberam uma avaliação do sono. É aquela coisa que nem quando eu estava na residência, a gente passava, isso aí foi emblemático, né? Tinha um modelinho da anamnese da clínica médica lá na Santa Casa, que, claro, a gente tenta sistematizar as coisas para tentar otimizar ali o atendimento no pronto-socorro. Então, você tinha vários itens lá. Trato gastrointestinal, sistema nervoso, blá, blá, blá. Aí tinha um item lá, sono. Aí tava escrito assim, sono. Dorme bem? Sim ou não? Acabou a avaliação do sono. Era essa a avaliação do sono. Existem mais ou menos 50 doenças do sono catalogadas na Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, terceira edição de 2013, se eu não me engano. Agora, a maioria dos pacientes, ou quase a maioria, não é avaliada nesse sentido, né? Toda queixa de sono é colocada no saco da insônia e aquele pensamento automático, bom, então tem que ter um remédio para insônia. Você vai lá e dá o remédio para insônia. E não é assim que funciona. Agora, a gente é desinformado, né? Eu, até 2017, foi quando eu entrei no R4 de medicina do sono, eu não sabia o que era apneia, o que era transtorno de ritmo circadiano, o que era transtorno de movimento relacionado ao sono. Eu não sabia fazer uma anamnese do sono. Eu não sabia da importância do sono para as pessoas, né? Deu 1 mês de residência, eu entrei numa crise existencial, né? Então, assim, a desinformação, ela vai provocar o desconhecimento de diagnósticos, né, de psicofarmacologia e de modalidade de tratamento. E aí você tem 2 extremos, tá? Ou você prescreve de menos, ou você prescreve demais. Hoje à tarde, não sei se a minha colega está aqui assistindo a gente, eu recebi uma mensagem de uma colega psiquiatra que fez residência comigo hoje à tarde, falando assim, Caio, lembrei de você. Eu tô furiosa. Eu não aguento mais essa situação do Zolpidem, porque hoje eu fiquei sabendo, através de uma paciente, eu não sei se foi exatamente de uma paciente ou de colega, que estão dando Zolpidem no pronto-socorro e no pronto atendimento como SOS ali, como alívio para crise de ansiedade. Para não dar benzo. Estão dando Zolpidem. Qual que é o sentido disso? Alguém me explica? Porque até onde eu sei, o que foi feito para emergência, para urgência, para crise de pânico, é benzodiazepínico. Dentro de um ambiente assistido, controlado. Mas estão dando Zolpidem para cortar a crise de ansiedade, como uso diurno, que por si só se caracteriza como um uso indevido, que é um comportamento de alto risco para você desenvolver em pouquíssimo tempo uma dependência química, tá?
Então, assim, de repente, não se sabe mais usar benzodiazepínico na nossa prática clínica? Qual que é o que está por trás disso? Então, é uma coisa que me deixa muito curioso, né? E aqui eu não estou sendo irônico, não. Eu estou realmente muito curioso para entender esse tipo de fenômeno que, de repente, o benzodiazepínico virou vilão para tudo, sendo que são medicamentos extremamente eficazes em muitas situações, principalmente em tratamento de fase aguda de diversas condições psiquiátricas. Assim como as drogas Z são altamente eficazes e seguras se prescritas, se bem indicadas, se supervisionadas, se tiver um planejamento terapêutico, vai ter um começo, vai ter um meio e vai ter um fim. Então, assim, essa desinformação, ou você peca pelo excesso, ou você não prescreve nada ou prescreve errado. Fragilidade da relação médico-paciente. Tá? Então, o que eu tenho visto muito no meu consultório, o que eu tenho discutido muito em grupo de supervisão, em conversas com colegas que estão lidando com esses pacientes diariamente, assim como eu, talvez o ponto maior ali que fala a favor de um sucesso terapêutico dentro de um contexto de desprescrição é a relação médico-paciente. A gente precisa criar vínculo, a gente precisa treinar soft skills, a gente precisa treinar comunicação clínica, a gente precisa entender como que funciona uma entrevista motivacional. A gente precisa criar ferramentas de diálogo com os nossos pacientes, e isso a gente explica muito bem dentro do Formação Z. Na aula de amanhã e na aula de quinta, a gente vai aprofundar um pouco desses conceitos também, porque se não tiver relação médico-paciente, não tem desprescrição que funcione. Tá? Não adianta o paciente chegar na tua frente, você está conhecendo pela primeira vez essa pessoa, ela nem sabe se quer tratar, se não quer se tratar, ela não sabe muitas vezes porque ela está ali na sua frente, e você fala assim, não, você tem que parar de usar isso, porque senão você vai ficar com Alzheimer. Não é assim que funciona, tá? Fornecimento de receita de forma ilegal ou sem consulta médica. Bom, essa frase fala por si só, não preciso me aprofundar nesse tipo de argumento, né? Todos vocês sabem muito bem que isso é uma má prática da medicina, tá? Você prescrever medicamentos para amigos, para familiares, sem ao menos oferecer acompanhamento adequado para essas pessoas. E o médico doente, que é um tema que eu bato na tecla todo santo dia, e isso aparece no meu consultório, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma aqui de falar que eu fui um médico doente, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive um período em que eu não queria me colocar na posição de paciente, então fazia autoprescrição, automedicação, achava que eu era o dono da verdade, que eu não precisava ouvir ninguém. Me afundei, né? Então a gente sabe o destino disso, né? Então, quando você se coloca na posição de paciente, quando você reconhece que você precisa de ajuda e quando você passa por um processo de transformação da sua própria saúde, você tem mais abertura para falar sobre isso com seus pacientes, tá? Isso vai muito além do faça o que eu digo, faça o que eu faço. É muito além disso. É uma transformação interna, muito mais do que um discurso, né? Enfim, ideológico, sei lá. Mas a gente precisa falar sobre o médico doente, o médico que estoca remédio para dormir, que acumula talonário, né? Que faz automedicação. Toda semana no meu consultório, toda semana, já faz muito tempo que acontece isso, desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, toda semana médicos me procuram para se tratar. O que de um lado é bom, porque
eu estou fazendo com que as pessoas que cuidam de gente reconheçam, ou pelo menos reconheçam parcialmente que tem algum problema ali para ser resolvido, mas, por outro lado, me preocupa, porque a nossa população é uma população de risco para o desenvolvimento de dependência química e de transtornos psiquiátricos. Bom, muita gente faz uma prescrição de hipnótico baseada em sintoma somático vago, né? Ou queixas que não são adequadamente investigadas. A pessoa está lá atendendo, tem 1000 coisas para fazer, o paciente fala que está com dor de cabeça, dor aqui, dor ali, mas nada muito bem caracterizado. Isso aqui é psiquiátrico, eu tomo um clonazepam. Reflexo de resolver as coisas. Eu tenho que fazer de tudo para ajudar esse paciente. Então, se eu não prescrever nada, eu sou um médico ruim, né? Então, nós somos educados na nossa formação a resolver, a curar, tá? Isso também é um déficit de formação. Por quê? Em se tratando de saúde mental, os processos, eles são um pouquinho diferentes. Eles são mais lentos. E muitas vezes, o que a gente entende como cura numa especialidade cirúrgica ou numa especialidade clínica é muito diferente na saúde mental. Muitas vezes você recuperar o funcionamento do indivíduo parcialmente, muitas vezes você fazer com que ele use doses menores dentro do que está indicado em bula para aquela situação, isso já é uma grande vitória. Então, só que a gente tem uma dificuldade de entender que isso é um progresso, né? Então, a gente tem esse reflexo, a gente tem que resolver, principalmente em ambiente de pronto atendimento, de pronto-socorro. A pessoa frequenta pronto atendimento, pronto-socorro para conseguir remédio para dormir. E a gente se sente impotente se a gente não dá nada, tá? Fobia de confrontação, né? O paciente, ele ainda mais hoje em dia, né? Existe aquela postura de confronto do paciente, o médico fica acuado, isso gera um certo desconforto e o jeito mais fácil de resolver isso é prescrevendo. E problemas estruturais dos equipamentos de saúde e convênios médicos. O Brasil tem o sistema de saúde público, o sistema de saúde suplementar, você tem equipamentos de saúde que são mistos, esses sistemas não se comunicam, aí você tem redes próprias de convênios que também não se comunicam, eles não se comunicam entre eles e com as farmácias. Então, não existe essa comunicação, sistema de saúde e dispensação do medicamento na farmácia, e não tem fiscalização. E claro que esses pacientes vão frequentando diversos equipamentos de saúde e farmácias para conseguir o mesmo medicamento, tá? Bom, o que eu levo dessa aula, né, para a minha prática amanhã? Vamos lá. Que o desenvolvimento da dependência química de remédios para dormir não acontece da noite para o dia, tá? Então, nós sabemos que o uso por mais de 4 semanas, você já tem adaptações sinápticas e moleculares que favorecem o desenvolvimento de dependência química. Por isso que a recomendação em bula, isso está na bula do Zolpidem, do clonazepam, do alprazolam, da exopiclona, da zopiclona, tá lá escrito. Não se deve usar por mais de 4 semanas pelo risco de dependência química, blá, 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 tá? Então, a gente sabe que a partir disso o paciente já está em risco. Agora, tem gente que desenvolve a dependência química mais rápido. Tem gente que demora mais. E digo mais, a dependência química, e isso é um déficit de formação, não só do médico, mas de todos os profissionais de saúde, de entender que a dependência química ela não se manifesta de forma igual em todos os pacientes. Dependência química não é só aquilo que a gente vê na novela da Globo, o cara enchendo a cara e ser agressivo, que monte de prejuízo. Dependência química não é só isso, tá? Então, um paciente que usa 5 miligramas de Zolpidem há 10 anos é uma dependência química. Ah, Caio, como você sabe? Porque ele vai te falar que 5 miligramas muitas vezes não faz efeito,
que em algum momento desses 10 anos ele chegou a usar 10 miligramas, ele chegou a usar 15 miligramas, e se você retirar abruptamente, sem oferecer tratamento comportamental, sem abordar medicina do estilo de vida, sem fazer diagnóstico diferencial de distúrbios de sono e distúrbios psiquiátricos, ele vai ter abstinência, ele não vai conseguir viver sem o medicamento. E o medicamento, aos poucos, vai ocupando diversos contextos da vida desta pessoa. E a gente não sabe ainda, faltam estudos para entender em que tipo de paciente isso se desenvolve de forma mais rápida. O que dá para ver, né, isso aí é opinião de especialista, opinião de prática clínica, é que pacientes que têm comorbidades psiquiátricas, outros usos indevidos ou dependências químicas de outras substâncias psicoativas e transtorno de personalidade, eles têm um risco maior, tá? Existem 2 perfis de pacientes que são dependentes. Os que usam em doses terapêuticas prescritas, 5, 10 miligramas de Zolpidem há 5 anos, 2 miligramas de alprazolam há 15 anos, né? Mas tá lá, renova a receita, não mantém isso, fica todo mundo conformado com aquele tipo de situação. Não, usa pro resto da vida, tá tudo certo, né? E o uso de altas doses não prescritas, certo? Que é o paciente que busca outros efeitos, além do efeito hipnótico, mistura com outras substâncias psicoativas. São casos mais graves que, infelizmente, têm aumentado de frequência. É só buscar na literatura, é só visitar os leitos de psiquiatria e ambiente de internação. Toda semana aparece um paciente que fez uso de sei lá quantos comprimidos de clonazepam, sei lá quantos comprimidos de Zolpidem, tá? E lembrar que em doses altas, a pessoa pode não ficar sedada. Ela tem uma desinibição tão grande, uma euforia tão grande, que tem vários casos na literatura aí de mania induzida por dose alta de Zolpidem, por exemplo. Os mecanismos que favorecem a dependência, e isso aqui, para quem acompanhou o evento passado, eu dei uma atualizada nisso. Os mecanismos que favorecem a dependência estão presentes nos 6, e aqui eu chamo 6 atores da prática clínica. Então a gente tem o lado do paciente, a gente tem o lado do médico, as fraquezas do médico, a deficiência de formação do médico, o ambiente em que o médico está inserido, a saúde do médico, né, o médico doente, os sistemas de saúde, a indústria farmacêutica, que tem responsabilidade em como abordar os médicos em relação a este assunto. Então, isso precisa ser revisto, tá? Para não queimar a molécula, para não esquecer dos benefícios que ela tem. As autoridades regulatórias precisam rever esses sistemas de notificação, essas RDCs, e os farmacêuticos, que estão muito carentes de formação em relação a isso também. O papel do farmacêutico clínico no Brasil, ele é muito discreto. Falta fiscalização, falta formação. Eu fico muito feliz quando eu ouço de paciente: nossa, Caio, hoje o farmacêutico me perguntou como é que eu estou me sentindo, como é que meu tratamento está andando, se essa dose que eu estou utilizando desse remédio que você prescreveu está dando certo ou não, se você tem efeito adverso ou não. Eu fico muito feliz, porque a gente, como médico, nós não tratamos os pacientes sozinhos. A gente precisa de outros profissionais de saúde que façam essa farmacovigilância, esse monitoramento. Só que a gente tem observado que o paciente está conseguindo de forma muito fácil esses medicamentos em farmácias. E aqui eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, tá? Que é o seguinte: baseado neste conteúdo aqui que eu apresentei hoje, o que eu posso fazer a partir de amanhã na minha prática clínica para exercer o meu papel no enfrentamento a essa epidemia? Então eu queria que vocês fizessem esse exercício de anotar, de escrever, né? O que você pode fazer a partir de amanhã, baseado no que eu expliquei hoje nesse conteúdo breve, um conteúdo introdutório
para a nossa formação Z, que é o curso de desprescrição de drogas e benzodiazepínicos. O que eu posso fazer amanhã? Tá? Para, de fato, ser um agente de saúde que entende este problema, que reconhece este problema de saúde pública. É isso, pessoal. Muito bem. Tem um comentário legal? Fernando Araújo falou o seguinte: a redução dos riscos é importante, não se pode retirar o medicamento abruptamente. Com certeza. No Formação Z tem módulos específicos, né, relacionados a isso, e vocês vão aprender que quem for nosso aluno, né, com muito prazer, o processo de desprescrição ele tem que ser feito de forma lenta e gradual, respeitando o tempo do paciente, muito mais do que o seu tempo como médico. Justamente para evitar sintomas de abstinência mais graves e fazer com que o paciente entenda, principalmente os pacientes que utilizam doses altas, que a primeira meta não é ficar sem nada. A primeira meta é chegar numa dose segura e ter uma rede de apoio. Ter um profissional com quem ele consiga as receitas, com quem ele faça um acompanhamento. Certo? Mais comentários? Obrigado, Karen. Valeu. Obrigado a todos vocês aí que estiveram presentes. Certo? Então, hoje a gente discutiu nessa aula 1 sobre os mecanismos neurobiológicos e comportamentais da dependência química. E quando eu falo aqui de comportamento, eu falo do comportamento do médico, do comportamento do paciente. Espero que tenha gostado. Faça uma tarefinha de casa. O que você pode fazer a partir de amanhã, né, para ter um papel no enfrentamento a essa epidemia. E amanhã, na aula 2 do evento, o Despertar, vai ser fino o negócio, viu? Porque amanhã o tema é Sociedade do Cansaço, que é um conceito que foi muito, muito, muito discutido pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que é um autor que eu gosto bastante. Tem vários livros publicados. O Byung, ele é professor na Universidade de Berlim, se eu não me engano, hoje. E fala sobre este hiperalerta em que a gente vive, a sociedade do desempenho, a cobrança por produtividade a qualquer custo, como que isso influencia no uso indevido de remédios para dormir. E eu vou contar com um time de peso amanhã. A neurocientista do Hospital Israelita Albert Einstein, Elisa Kozaza, que vai estar presente aqui com a gente amanhã, e do filósofo formado pela USP em filosofia, palestrante e professor Guilherme Romano, que é um profundo conhecedor deste assunto. E amanhã o conteúdo da aula vai ser inspirado aí no livro do Byung, e a gente vai discutir isso com vocês. Vocês vão entender que todos nós fazemos parte da sociedade do cansaço. Nós somos filhos do nosso tempo, certo? Muito bem. Envie tua pergunta sobre esta aula no link que está sendo enviado agora pelo nosso suporte no grupo de WhatsApp do painel. Lá você vai poder também me contar o que você achou dessa aula. Isso é muito importante para mim, para minha equipe, receber esses feedbacks positivos, negativos, sugestões de melhorias, elogios. Mandem lá, sem dó e nem piedade, certo? Se você não está ainda no grupo de WhatsApp do painel, o link está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo do YouTube. Entre lá no grupo de WhatsApp, compartilhe esta aula com seus colegas médicos, grupo do hospital, da residência, do teu ambulatório, da tua UBS. Lembrando que a gravação, né, as gravações dessas 3 aulas do painel, elas vão ficar no ar só até domingo agora, dia 5, até às 11h59 da noite. Então você tem até domingo, às 11h59 da noite, para assistir a todas as aulas do evento O Despertar, segunda edição Revival, certo? Últimos agradecimentos aqui. Estela, obrigado, valeu.
Obrigado, Ednei, pela presença. Valeu. Obrigado, Maria Isabel. Marcos Germano. Josias perguntou se eu indico algum livro sobre medicina do sono. Olha, se você quiser estudar a fundo, é claro que a gente tem cada especialidade tem a sua Bíblia, né? Então, a medicina do sono tem a Bíblia dela, que é o nosso Krieger, né? Mas eu acho que isso é um conteúdo que não é muito legal do ponto de vista introdutório, né? Talvez seja muito complexo para muitas pessoas. Então, o que eu recomendo recentemente pela Manoli saiu o manual do residente de medicina do sono do pessoal da Unifesp, coordenado aí pelo Danilo Sguiller. Depois eu mando no grupo de WhatsApp as fotos dos livros e tal. Então tem o manual do residente da medicina do sono da Unifesp. Tem o Pearls, que é um outro livro, só que é em inglês, que tem casos clínicos, vocês podem aprender sobre casos clínicos. E livros que servem tanto para leigos quanto para profissionais de saúde, para médicos, psicólogos, etc. Tem o Porquê Nós Dormimos, do Matthew Walker. E, se você quiser se aprofundar um pouquinho na influência do sono na nossa cultura, tem os livros do Siddhartha Ribeiro, né? O Oráculo da Noite, que é um livro mais grossinho, conta como o sonho moldou aí muita coisa da história da humanidade. E um livro mais filosófico, vamos dizer assim, do Siddhartha, que é o Manifesto Sonho, né? Que foi o último que saiu. Mas aí a discussão ela vai um pouco além aí do sono, né? Fala muito sobre comportamento e nosso papel político na nossa sociedade, tá bom? Mas eu mando... Oi? Quem sabe um dia o Siddhartha vem aqui fazer essa discussão. Obrigado. Pessoal, é isso, né? Conto com a presença de todos amanhã, às 8h, ao vivo pelo YouTube. Aula 2, Sociedade do Cansaço, com Elisa Cosazzi e o professor Guilherme Romano. Espero que tenham gostado. Forte abraço, boa noite, durmam bem. Venham preparados amanhã. Valeu.